Boa noite, gente. A fé. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, no versículo 14 a 20, narra uma pequena passagem de Jesus que ilustra bem o que a gente vai falar hoje. Jesus ele estava aproximando de uma multidão de povo quando lhe chega aos pés um homem que se joga aos seus pés e ele implora, pedindo: Senhor, curai o meu filho que é lunático, pois muitas vezes ele se joga no fogo e muitas vezes ele se joga na água. Apresentei ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus, vendo aquela cena, diz: Ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? E logo pediu que trouxesse um menino. O jovem, chegando-lhe, ele impôs as mãos e, após conversar com o demônio, que a gente sabe que são os espíritos obsessores que assediavam aquele jovem, deixando-o louco, expulsou os demônios, ou seja, fez com que esses espíritos se afastassem. E o menino ficou curado. Imediatamente os apóstolos se aproximaram de Jesus e o chamaram em particular para saber o porquê que eles não conseguiram curá-lo, curar o menino. E Jesus disse: pela vossa pouca fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Porque não há nada que seria impossível. Esse trecho da mensagem de Jesus, ele é fecundo para a gente interpretar em várias situações. Mas antes de fazer, vamos pensar o que é fé, qual o conceito de fé. E eu juro que eu quebrei muita cabeça, gente, para entender mesmo, sedimentar esse conceito em mim ao longo de muitos anos de doutrina. E vou usar o mesmo artifício que eu uso com os meninos da evangelização. O que vocês acham que é fé? Se a gente for olhar no dicionário, fé é sinônimo de acreditar, de confiar absolutamente em algo ou alguém. Como confiança, confiar em algo ou alguém é o mesmo que acreditar, será que a gente poderia dizer que fé em Deus é sinônimo de acreditar em Deus? O que vocês acham? Alguém quer arriscar algum comentário? Não, né? Mas, geralmente, quando a gente pergunta isso na sala de evangelização, todo mundo acha que sim, e é natural. Eu justamente levantei essa questão porque eu particularmente, eu tinha esse conflito de o que é acreditar em Deus e o que é ter fé em Deus. Para mim, se a gente for levar o pé da letra, é sinônimo, mas não é sinônimo. Fé é algo muito mais profundo do que simplesmente acreditar. Porque essa toalha é branca. Todo mundo acredita nisso. Ninguém duvida, porque os nossos olhos atestam que ela é branca. É a mesma coisa de eu falar que eu tenho fé nessa toalha? Ou que eu tenho fé que essa toalha é branca? Não são sinônimos. A fé, acreditar que essa toalha é branca, é um consentimento da minha intelectualidade, da minha razão. Eu enxergo essa toalha branca e eu acredito que ela é branca porque eu estou vendo que ela é branca. Quando a gente diz que a gente acredita em Deus, a gente pauta a nossa crença que Deus existe justamente avaliando a natureza, avaliando os mundos, tudo que o homem não criou, a gente infere que foi criação de uma inteligência muito superior à do homem. E a gente designa esse ser como sendo Deus. Mas isso é acreditar racionalmente que Deus existe. Isso não é fé em Deus. A fé é o consentimento do coração. É quando a gente traz a
crença na intelectualidade e vincula ela à emoção. Porque Jesus já esclareceu que deveríamos, e as obras de Allan Kardec deixam bem claro que todos nós deveríamos e devemos evoluir espiritualmente. Ou seja, devemos evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente. Acreditar em Deus é uma vinculação da nossa inteligência. Mas sentir a fé é a anuência do nosso coração. É no momento que a gente sente Deus na nossa intimidade. Não é só saber que Ele existe. É sentir, ter plena certeza, porque eu sinto que Ele existe. E aí, quando a gente faz essa colocação, a gente pensa, será que todo mundo tem fé em Deus? A maioria acredita, mas ter fé em Deus é uma conquista. Sentir Deus na intimidade é uma conquista. Por isso que os discípulos, os apóstolos, não conseguiram curar o lunático. Eles criam em Jesus, eles acreditavam em Jesus, em Deus, mas eles ainda não tinham a fé desenvolvida. E em situações mais graves, essa fé não conseguia gerar o que a gente tinha como os milagres, que a gente sabe que nada mais são do que movimentações do magnetismo. Ao longo da história, vários discípulos de Jesus, não só os apóstolos, mas em outros tempos, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Paulo de Tarso, vários apóstolos curaram. E nada mais eram esses milagres do que a atuação do magnetismo efetuados pela fé que eles tinham em Deus. Então eles desenvolveram não só a crença, mas o sentimento de Deus na intimidade, o que lhes dava uma força absurda de mobilizar os agentes do fluido universal e efetuar os processos de cura. Então, era uma cura que era da fé deles, que utilizavam, e também da fé daqueles que acreditavam em Jesus. A exemplo da mulher hemorrágica, que quando Jesus estava passando, ela aproximou-se, Jesus estava de costas, ela só tocou-lhe nas suas vestes, e Jesus, sentindo a saída de uma energia dele, questionou: quem me tocou? E os espíritos, como ele estava envolto em muita multidão, os espíritos falaram: vários te tocaram, mestre. Ele disse: não, alguém me tocou. E quando a mulher se manifesta e diz: eu te toquei, mestre. E ele disse: vai, tua fé te curou. Ou seja, ele não atuou de forma consciente na mulher, mas a fé dela fez com que ela conseguisse a mobilização das energias de Jesus que atuassem sobre a saúde, a doença que ela tinha, restabelecendo seu corpo físico, a saúde. Tudo isso por meio da fé. Mas a gente tem, nessa mesma passagem, a imagem de uma montanha. Quando Jesus fala: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e essa montanha se transportaria, e nada vos seria impossível. É óbvio que Jesus ele não estava se referindo a que a minha fé vai tirar o Monte Everest de um lugar para o outro, ou a Serra das Éguas de um lugar para o outro. Ele não quis dizer isso. Mas por que ele usou esse termo montanha? Jesus ele fazia alegoria das imagens sempre com relação a imagens da natureza. E montanha é uma das imagens de maior cunho gigantesco. A montanha é uma proporção de matéria, de imagem, do que há de mais pesado na natureza, mostrando que o transporte dessa montanha seria um trabalho árduo, muito difícil, praticamente impossível, do que transportar um jarro de flores daqui para ali. Então ele quis usar a imagem da montanha mostrando algo hercúleo, algo muito grandioso, que é a montanha na natureza. Só que ele não se referiu às montanhas exteriores, mas às montanhas que trazemos na nossa intimidade. As montanhas do orgulho, as montanhas do egoísmo, as montanhas da vaidade, da inveja,
do apego aos bens materiais. Então ele disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir transportar essas montanhas na nossa intimidade. Montanhas que estão com a gente há milênios, que são tão antigas quanto as montanhas que estão aí na natureza. Que a gente vai, entra e sai reencarnação e a gente vem carregando essas montanhas de sentimentos inferiores. E a gente não consegue se desapegar delas ou transportá-las para longe da gente. Para isso, a fé é extremamente necessária. Quando a gente vê Por que quando a gente costuma frequentar o centro, principalmente as pessoas que ainda não estudaram, principalmente nos primeiros momentos que a gente frequenta, a gente, observando as palestras, a gente fala, nossa, em toda palestra fala de orgulho, em toda palestra fala de egoísmo, em toda palestra fala de inveja. Tipo assim, parece que a gente é muito ruim, o tempo todo fica mostrando que a gente é tudo ruim. Eu falo, gente, eu não sou tão ruim assim, tanto que eu estou procurando religião. Ruim é o assaltante, ruim é o assassino, ruim é o estuprador, ruim é o político corrupto que rouba o dinheiro da gente. Eu não sou tão ruim. Poxa, eu estou frequentando o centro, eu estou buscando uma religião. Por que os palestrantes insistem em ficar falando que a gente é tudo orgulhoso, tudo egoísta? Por que eles puxam a gente para baixo? Eu já pensei isso e eu posso que vários de vocês já questionaram o porquê dessas colocações. E aí eu volto para a montanha de novo. Porque é muito fácil a gente ver a montanha alheia. Mas é muito difícil a gente ver a nossa. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, é só quem já viajou de carro, de ônibus ou de moto na rodovia, vai entender. Quando a gente está viajando de moto, ou de carro, ou de ônibus, e vendo a natureza, a gente vê a beleza da natureza e vê as montanhas ao longe, com muita facilidade, não vê? Vê uma, vê outra, daqui 2 quilômetros vê outra, e a gente enxerga tudo com muita clareza. Essas montanhas são os outros. Aposto que vocês conhecem todas as montanhas de Chalene, conhecem várias montanhas de Maristela, várias montanhas de Jaqueline, principalmente quem trabalha assim mais em público, as montanhas são visíveis, entendeu? A gente vê, a gente pode enumerar, mostrar qual que é mais alta, qual que é menor, pode comparar uma montanha com a outra, quem é mais orgulhoso, quem é mais egoísta. É fácil da gente identificar a montanha alheia, porque a gente está lá na pista olhando a montanha. Mas aí, sai da pista e caminha e vai até o pé da montanha. Quando a gente está embaixo da montanha, no pezinho da montanha, a gente olha assim, mas a gente não vê a grandiosidade da montanha, porque a gente está muito colado nela. A gente não tem noção do tamanho dela. Essa montanha que a gente está colado é a gente, é a nossa montanha. A gente só vê um paredão, mas a gente não enxerga o cume, não enxerga o alto, a gente não enxerga a largura, o raio da montanha, a gente não tem essa percepção. Só vê aquele paredão que está do nosso lado. É quando a gente chega no centro e acha que não tem orgulho. Eu sou. Isso aqui não é o Frito que fica falando, Charlene cita, Eliana cita. Eu não sou assim. Aí de tanta gente frequentar, vir em palestra, ver outra palestra, começa a estudar, começa a fazer os cursos. Aí a gente começa, de tanto falar, a gente começa, poxa, aquela palestra foi pra mim. Poxa, fulano falou isso pra mim. Parece que ela sabia o que eu estava passando. Aí começa a se identificar com o que a gente está passando. É aquele momento que a gente começa a olhar para a montanha e começa a tentar olhar para o alto. Aí a gente começa a identificar que aquela montanha é propriedade nossa e que a gente tem alguma coisa de errado mesmo. E à medida que a gente vai frequentando o centro e a gente vai participando e vai engajando nos estudos, assistindo mais palestras, começa a pegar um livro para ler, outro livro para ler, de tanto todo mundo falar que a gente tem que olhar para dentro da gente, que a gente não muda a montanha do outro, que a gente tem que olhar para a gente, mudar a gente, aí a gente começa a perceber, puxa, e que Maristela falou que eu sou orgulhosa? E que meu Alfredo falou que eu sou apegada aos bens materiais? E quando falaram isso, fiquei bravo, uma onça. Porque eu, Charlene, é apegada, faço isso, faço aquilo outro. Como que Charlene é apegada, meu Deus? Imagina se eu não fizesse nada. Eu estou aqui no centro não sei quanto tempo,
carregar, tá falando que eu sou orgulhosa? Como? Mas aí a gente vai olhando para o tamanho da montanha, aí vai criando coragem, vai percebendo, vai se identificando e de repente a gente olha, levanta o pescoço, olha lá para cima, o máximo que a gente consegue e fala, meu Deus, eu ainda não enxerguei o alto. E vê que a nossa montanha é muito maior que a de todo mundo. E que parece impossível a gente conseguir remover aquele tanto de entulho que a gente tem. É impossível a gente ter um comportamento menos violento. Eu tento não brigar na minha casa. Quando chego, eu já briguei. Escuta até falar lá no centro, que a gente tem que ter paciência, tolerância, escutar o outro falar, não responder. Quando eu vi, já respondi. E é aquela hora que a gente tem aquele pânico de falar, desiste de mim. Não consigo melhorar. Tento ter paciência com meu filho, mas não tenho paciência. Tento ter paciência com o aluno, não tenho paciência. Tento ter paciência com o fulano, não tenho paciência. Mesmo sabendo que temos que ter, mas a gente não consegue. É a hora que dá um desânimo. A gente fala, gente, realmente. Aí volta aquele ditado, né? Acho que é pau que nasce torto, morre torto, né? E a gente chega a acreditar que realmente é impossível a gente mudar. Porque a nossa montanha realmente é ninja. É alta demais. É nesse momento que o grão de mostarda faz a diferença. Lembrando que o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem na flora. Aquelas sementinhas que a gente usa na orelha da acupuntura, que são umas sementinhas bem minúsculas. E aí que Jesus diz, se a gente tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir tirar essa montanha de entulho dentro da gente e vai transportar para outro lugar. Porque a fé faz milagre? Não. Mas a fé, ela auxilia através do sentimento que a gente se vincula, a afeição que a gente se vincula a Deus, faz com que a gente receba auxílio dos nossos anjos da guarda, dos nossos espíritos familiares, dos espíritos protetores, para nos orientarem naquele momento de dor, nos darem um pinguinho de esperança quando a gente já desistiu de tudo e ir atrás da gente mesmo, para nos dar uma luz lá no fim do túnel de um problema que a gente não consegue resolver, mas mostrando que há sim condições de resolver. Que quando a gente vê o tamanho da nossa montanha, fala, gente, eu não consigo melhorar com o espiritismo. E aí a fé vai fazer um bom amigo falar, nossa, mas você melhorou tanto. Coisa que a gente não vê, mas alguém enxerga. Então, há progresso. E o progresso é devagarinho. E é justamente essa fé, essa crença que vai nos dar a força necessária para a gente se melhorar gradualmente. Um pouquinho de cada vez. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala-se da fé divina e da fé humana. E para que esse grão de mostarda consiga remover essa montanha, a gente precisa da fé divina. E é justamente essa diferença que o Evangelho nos mostra. O que é fé humana e a fé divina? A fé humana é justamente aquela força que a gente tem, aquela força de vontade, aquela energia que a gente tem para executar algo com objetivos humanos, materiais. É aquela fé voltada à aquisição de bens materiais. Um exemplo clássico. Eu tenho uma empresa, sou uma pessoa empreendedora e tenho fé que um novo empreendimento meu vai dar certo. E quando você sente essa fé que aquilo vai funcionar, ela nos dá uma energia, uma lucidez mental de perceber todos os desafios para aquele empreendimento, o objetivo final e como que eu vou traçar no caminho para chegar àquele objetivo. E essa lucidez panorâmica faz com que a gente tenha segurança de trilhar aquele caminho e conseguir um empreendimento. Seja ele uma construção bem sucedida, seja ele uma empresa funcionando muito bem, seja o que for. Isso é a fé humana. A fé divina é a fé, é a força de vontade, é a perseverança, é a vontade de conquistar valores espirituais. É a mesma fé
porém direcionada ao cultivo dos valores morais. É a persistência em participar de uma palestra, em fazer os estudos, mesmo perdendo a novela todo dia naquele horário. Isso é a fé, é a tentativa de se melhorar continuadamente. Isso é a fé divina. E a gente pensa, então a gente normalmente tem as duas fés, né? Mais ou menos. Geralmente todo mundo tem em algum momento muito a fé humana. A fé humana que faz com que a gente busque estudar, que é a fé humana que a gente busca um trabalho, é a fé humana que a gente busque condições financeiras melhores, a fé humana que faz com que a gente eduque os nossos filhos para serem pessoas bem-sucedidas na vida. Isso é a fé humana. Geralmente a gente tem. Todo mundo, em maior ou menor grau, mas a gente tem. A fé divina, a gente já não tem o mesmo empenho. Então são aquelas pessoas que elas não se disponibilizam em estudar, ler um livro espírita, frequentar algumas palestras para terem pelo menos um momento de reflexão por semana. São aquelas que educam os filhos com a fé humana, que esse é o exemplo mais clássico que a gente já usou em diversos momentos. Ela já usou em várias palestras, vou usar esse exemplo. É aquele que educa os filhos, coloca numa boa escola e o filho, mesmo contrariado com a professora, brigou com os coleguinhas, não quero frequentar, mas a mãe sabe da importância do processo educacional, no máximo que ela faz, muda de escola, mas não tira o menino da escola porque ele está reclamando, porque é importante para ele ter aquela formação. A fé divina, a ausência da fé divina é justamente aquela mãe que tenta colocar na evangelização na primeira reclamação, na primeira dificuldade, no primeiro choque de datas de uma instituição com outra. Fulaninho não quer não, deixa pra lá. Olha o filho nosso que não quer ir para a escola e a gente deixa pra lá. Mas quantos filhos nossos largam a evangelização e a gente deixa? Porque não tem a mesma valorização da fé humana da fé divina. A gente, infelizmente, a gente não tem o mesmo afinco, o mesmo empenho em passar esses valores, porque a gente também não tem esse mesmo afinco para conosco mesmo. Então a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, o exemplo dos filhos é um exemplo, como é uma montanha longe, é mais fácil da gente identificar. Mas mostra que a gente também não tem esse mesmo empenho conosco mesmo. Muitas vezes a gente até frequenta palestra, mas esse recado é bom para o outro. Nossa, aí dessa palestra eu lembrei tanto de fulano devia estar aqui para escutar a palestra. Ou seja, fulano precisava escutar e a pessoa que estava aqui não precisava. Então são aquelas pessoas que elas não têm essa fé divina porque não têm esse mesmo empenho na aquisição dos seus próprios valores morais. E é aí que a gente vê onde a gente pega. Se a gente desse o mesmo valor às coisas materiais, o mesmo empenho para a aquisição dos valores morais, talvez a gente estaria num mundo onde tem muito avanço tecnológico e as pessoas estariam também mais moralizadas no mesmo nível. E a gente vê que não. Que no nosso mundo a gente tem um avanço tecnológico surpreendente, mas as pessoas usam esses avanços para cometerem o crime, o erro, o mal, justamente porque não tem a fé divina que movimenta os valores morais e as pessoas ficam lá atrás, utilizando a inteligência para cometer o crime, para cometer o erro. Jesus, no livrinho de evangelização, esse aqui, vou até olhar aqui a apostila, no primeiro ciclo do Juventude, tem uma historinha que está narrada no Jesus no Lar, que quando eu li essa história, eu falei, isso dá uma boa palestra. E fala da fé vitoriosa. André era um dos discípulos de Jesus e ele estava irritadíssimo, reunido com os outros apóstolos e questionando os apóstolos com a postura dos fariseus. Os fariseus são aquelas pessoas da época de Jesus que não aceitavam que Jesus era filho de Deus, né? Que eram eles eram os mandatários do judaísmo. E aí os
André estava indignado com aquela postura dos fariseus e convidando a todos os outros apóstolos a terem uma resistência organizada ante as colocações e as ameaças dos fariseus. Jesus assistia tudo calado. E assim que André deu a primeira pausa, ele começou. E ele disse claramente: meu filho, nenhuma escola da fé, nenhuma escola religiosa com o Pai reinará se não houver o amor entre nós, irmãos, entre uns e os outros. Percebendo que as pessoas não entenderam muito bem o que ele estava dizendo, ele avançou e contou uma pequena historinha. Segundo ele, logo quando o mundo foi formado, existiam 3 famílias primitivas que moravam no meio da floresta. E depois terminado um período de uma convivência mais ou menos fraternal entre essas 3 famílias, iniciaram uma discussão entre os chefes de família. Um alegando que Deus, todos sentiam-se filhos de Deus, mas um alegava que Deus vivia no sol. O outro retrucava, não, que Deus morava no vento. E o terceiro retarguia que não, que Deus morava no trovão. Todos os 3 se sentiam filhos de Deus, mas cada um queria impor para o outro ponto de vista. A discussão se tornou calorosa e partiu para a agressão verbal, logo para uma agressão física. O primeiro logo pegou um pedaço de minério de ferro que estava no chão e segurou para jogar no outro. O segundo foi lá, pegou um monte de pedras que estavam no chão, e o terceiro se escondeu atrás de um monte de pilha de madeira e pegou uns pedaços de pau e lenha para servir de arma. Os 3 oraram a Deus forças para guerrear entre si. E assim o fizeram. O estrago foi tão grande na floresta, matando as árvores, a vegetação, os próprios animais, destruindo o habitat da fauna e da flora, que Deus, vendo aquela cena, vou mandar um anjo da guarda, né? Vou mandar um emissário. E ele mandou. Só que na forma de um homem bruto, um homem selvagem. E era logo de se esperar que o homem, vendo aquela cena, fosse logo pegando as armas dos 3 homens para cessarem a briga. Mas o homem, vendo aquela cena, parou e só disse assim: todos os patrimônios que tens são bens preciosos, mas deves dar outro direcionamento a eles. E disse ainda: os 3 estão certos quando diz que Deus mora no sol, porque sol aquece as criaturas. Deus, ele mora no vento, porque faz com que o vento auxilie no processo da natureza, distribuindo o pólen. Deus também mora no trovão, pois é a partir do trovão que ele renova a atmosfera. Aí os 3, olhando um para o outro, sem entender o que ele estava exatamente dizendo, falou no final: transformai o minério de ferro que está na sua mão em um utensílio de arar a terra, de semear a terra. Transforme essa madeira, essa lenha, em utensílios domésticos, em uma cadeira, em utensílios de cozinha. E o terceiro, transformai essas pedras que acumulastes em harmonioso abrigo, construindo paredes de uma casa. Os 3, percebendo isso, começaram o trabalho e o anjo. Quando Jesus terminou de contar essa história, muitos apóstolos ainda não entenderam o que ele estava querendo dizer. Jesus, ele finaliza que em matéria religiosa, cada um tem sua razão para ter sua crença. O evangélico, ele tem sua razão para crer daquela forma, o católico para crer daquela forma, e o espírita para crer da forma dele. Mas
Deus deu a cada um de nós uma bênção. E a bênção daquele que se diz religioso, ele deve ser usado para o bem do outro e para o bem de si próprio. Caso contrário, não terá efeito. Ele vai se assemelhar àquele avarento que morre de fome e morre de sede e guarda toda a riqueza, o patrimônio que Deus deu e esconde, morrendo de fome e morrendo de sede. E finaliza falando exclusivamente da fé. A fé que não serve para ajudar, a fé que não serve para instruir, a fé que não serve para consolar, não passa de escura vaidade no coração. Mostrando pra gente que se somos religiosos, independente da seita que optamos por seguir, a nossa fé, seja humana, seja divina, ela deve uma juntar a outra para nos dar forças para que melhoremos sim intelectualmente, mas que avancemos de igual modo os nossos valores morais, nos vinculando a Deus e empenhando da mesma forma que a gente empenha em conseguir dinheiro e melhorar de vida, que a gente se empenhe também para nós, para a nossa família, com o mesmo empenho em nos tornarmos pessoas de bem. E que essa fé, essa instrução que a gente recebe por meio do Espiritismo, que sirva não só para a gente se melhorar como pessoa, transportando a nossa montanha de pouquinho em pouquinho, mas que sirva também para auxiliar aquele que não tem entendimento, para instruir aquele outro, ou simplesmente para emprestar os ouvidos e consolar aquele que ainda não está pronto para escutar as verdades de Deus. Lembrando que a fé tem que ser produtiva. Se for uma fé morta, só vai servir para aumentar uma pedrinha na montanha lá, que é a pedrinha da vaidade religiosa, que muitas vezes nós já temos, só vai aumentar duas. Então que a nossa fé seja uma fé mais produtiva possível, porque essa fé produtiva vai nos dar perseverança e energia para que a gente consiga vencer todos os obstáculos e que transportemos todas as pedras da nossa intimidade para fora da gente, construindo valores morais que tanto nos atrasam a nossa caminhada de progresso. Muito obrigada a todos pela atenção.